Intestino. Lá você tem boas bactérias, mas também tem umas bactérias que não são muito simpáticas, mas eu preciso delas. Por exemplo, eu preciso ter vírus no meu intestino, mas uma quantidade pequenininha, tudo muito bem controlado. O que determina a minha microbiota intestinal? Aquilo que eu coloco no meu garfo e como. A cada refeição que você faz, você determina o universo que vai habitar você. É o do bem ou é do mal? Então, eu hoje vou dar umas receitinhas que prometi para vocês justamente colocarem alimentos de boa qualidade para a sua microbiota intestinal. Porque, lamento dizer, vocês não comem para vocês, vocês comem para as bactérias de vocês devolverem depois saúde ou não. É a gente que determina. Então, quando eu como, o que vai parar no meu intestino vai ser a bactéria do bem ou a bactéria do mal que vai comer. Então, como que funciona isso? Isso eu mostro pro meu paciente no consultório, eles acham assim muito divertido, e todo mundo que já viu minhas lives, por exemplo, com o Dr. Dayan, ele acha assim um encanto quando eu chego ali com um colar de pérolas, né? O que acontece? Quando nós comemos comida. Imagina que quando você come comida, seja um grande colar de pérolas. Saiba que o nosso organismo, o nosso corpo, ele não entende comida. Ele entende o nutriente que compõe esse alimento. Então, traduzindo, quando você está comendo um colar de pérolas de carboidrato, seu corpo tem que digerir, tem que quebrar até a menor porção que forma o carboidrato, que pode ser o quê? Glicose, lactose. Gente, ose é açúcar. Então, quando a gente fala de laticínios, o problema da lactose, nós não estamos falando de outra coisa a não ser do açúcar do leite, que algumas pessoas têm deficiência da enzima, que é a tesourinha que vai cortar esse carboidrato para transformar em nutriente para poder ser absorvido. Ok, tá. Aí quando eu tô comendo gordura, o que acontece? Essa gordura, ela tem que ser quebrada em ácido graxo, a menor porção. E a proteína? A proteína é uma história linda, porque a proteína, esse grande colar de pérolas, ele tem que ser quebrado na menor porção, quer dizer, daquela parede que forma a proteína, o tijolinho se chama aminoácido. Então, gente, aminoácido é a menor porção que compõe uma proteína. Aí tem uma coisa muito bacana, gente. Proteína é muito importante. Mas a gente tem um equívoco muito grande, achando que precisa comer muita proteína. Nós vamos, ao longo dessas lives às quintas-feiras, aqui pelo YouTube, aqui pelo Instagram, nós vamos trabalhar vários temas. Mas, para pensar. Gente, antigamente, como é que a gente comia proteína? Caçando. Vocês já tentaram correr atrás de uma galinha? Quem tem sítio sabe o que eu tô falando. Gente, é dificílimo. Então, o que acontece? Nós somos muito eficientes quando nós comemos proteína. A gente não precisa de muito, mas tem um rigor a cumprir. Então, a única coisa que o nosso corpo faz no estômago, da parte digestiva, né, dessa de quebrar a comida para transformar em nutriente, é a primeira chegada da proteína. Então, quando chega a proteína no estômago, a primeira coisa que acontece é uma quebra, porque eu tenho enzimas que estão prontas, mas não estão ativas. Então, é como se eu tivesse as tesourinhas para fazer essa digestão, que estão com uma ponteirinha fechada. Então, quando eu estou mastigando aquelas 30 vezes, você não mastiga 30 vezes? Não. Gente, nós precisamos mastigar alimentos sólidos pelo menos 30 vezes. Por quê? Porque simplesmente, quando eu estou passeando com aquele alimento em cima da minha língua, a minha língua, sabe aqueles botõezinhos? Reconhece o quê? O que está chegando é carboidrato? É gordura ou é proteína? Então,
quando eu tô falando de proteína, gente, eu não tô falando só de proteína de origem animal, uma carne, um frango, um peixe. Gente, eu tô falando de todos os alimentos, porque na natureza, Deus não foi monótono e Ele nos deu em todos os alimentos um pouco dos 3 macronutrientes. Raras exceções, como por exemplo o mel, que é puro carboidrato. E as proteínas de origem animal, elas têm gordura e proteína, não tem carboidrato. Por isso que os cogumelos não fazem parte do reino animal, mas também não fazem do reino vegetal. Eles têm um reino próprio. Depois a gente conversa sobre eles, que eu amo também, o reino fúngico. Então, voltando, o que acontece? A não ser nessas 2 situações, o restante todo você tem proteína. Então, quando você está pingando limãozinho ali, se você não tiver enxaqueca, né? Que a família cita isso para enxaqueca, é uma encrenca. Quando você está pingando aquele limãozinho em cima do seu peixe, quando você está comendo uma fruta, uma salada, gente, ali dentro também tem proteína. Um tostãozinho que seja, mas tem. Essa proteína, ela tem que passar pela primeira quebra no estômago. Então, quando eu estou mastigando, o meu cérebro, ele reconhece, através da minha língua, que está chegando proteína. Essa proteína, então, ela tem que ser quebrada no estômago, num ambiente ácido. Porque é a acidez do meu estômago que vai destampar a ponteira daquela tesoura. Então, eu mastigando, na hora que chega, meu cérebro produzindo ácido clorídrico, ativa a enzima, isso está explicado assim, tostão por tostão aqui no livro, tá? Quebra, faz a primeira quebra da proteína. Só, gente, o resto manda para o intestino. Chegou no intestino, o que acontece? Nosso corpo é como se fosse uma grande linha de montagem. Então, essa proteína que foi quebrada, ela chegando no intestino, já tem uma enzima ali esperando por ela. Gente, não é assim, chegou, começam as coisas, não. É tudo preparado com bastante antecedência. Então, uma outra coisa que é muito importante você saber é que cada enzima, cada tesourinha do nosso corpo faz uma única coisa. Então, quando você quebrou, tá, o colar de pérolas da proteína em outros 2 menores, a tal da enzima primeira que está lá esperando, ela sabe que ela vai receber o colar cortado pela metade, e o que ela tem que fazer? Ela vai ter que pegar essa daqui, ó, transformar em outras 2 partes e mandar para frente. Então, são sucessões de quebras por enzimas que já estão previamente organizadas, sabendo o que vão receber e sabendo depois o que elas têm que fazer. Porque, pessoal, é só assim, na forma de nutriente, e no caso da proteína especialmente, é que eu posso conseguir absorver na forma de aminoácidos. Aí acontecem várias coisas, tá? De repente, eu não estou fazendo uma digestão adequada porque eu estou passando um estresse. O que acontece? O estresse, ele cobra muito caro do nosso corpo, e uma coisa que ele utiliza para tentar minimizar os impactos é o zinco. Só que o zinco, gente, faz parte integrante da formação do ácido clorídrico. Então, se eu estou numa fase de estresse, o que vai acontecer? Aquele clássico comentário dos homens: nossa, andei tão estressado, aquele churrasco está aqui no meu estômago, não sai de jeito nenhum. É porque não teve ácido clorídrico adequado para isso. Então, a primeira dica aqui: chazinho de alecrim. Porque o chá de alecrim, pega aquela folhinha, né? Aquela bonitinha, fresquinha do alecrim, tá? Tem que ser fresco, tá? Coloca a água para ferver, bota o alecrim lá dentro, ferve 3 minutinhos, desliga e depois você vai tomar esse chá antes do almoço e antes de jantar. O que o alecrim tem de tão especial? Dentre tantas coisas maravilhosas, porque quando eu estudei fitoterapia, todas nós tínhamos o nome de uma plantinha de estimação. Eu era Gisela Alecrim.
E simplesmente é o seguinte, alecrim, gente, vocês não têm noção, ele é bom pra tudo. Até depois eu vou contar uma história engraçada, que eu não sei se dá tempo, mas depois eu compartilho com vocês. Conclusão, o alecrim, ele é um modulador do nosso sistema digestório. Vamos supor, tô estressado, não tô com zinco, meu coitadinho do ácido clorídrico tá uma pobreza, o que o alecrim faz? Manda acelerar mais produção de ácido clorídrico. Ah, não, eu tô com muito ácido clorídrico. O que ele faz? Vamos diminuir. É um modulador. E por que isso é importante? Porque, gente, se eu não quebro o meu colar no estômago, como ele tem que ser quebrado, aí o que vai acontecer? Essa proteína enorme vai parar no meu intestino. Lembra que eu falei que tem um povo lá começando a esperar 4 e chega a 8, como que vai ser? Não vai ser. Então você passa a ter essa proteína não digerida, que ninguém entende do que se trata, batendo na parede do seu intestino, fazendo uma agressão mecânica, ok? E uma hora ela vai embora. Só que, gente, ela não vai embora simplesmente assim para o vaso sanitário. Além dela ter machucado, digamos assim, né, a parede do meu intestino, porque não era para ter um treco desse tamanho lá, ela se tornou alimento das más bactérias.